pessoas sentirem, pensarem a vida, incorpora-se na massa popular, nos trabalhadores, em sindicatos. E nesse contexto, Benjamin diz: temos que encontrar rugosidades para romper o contínuo do tempo. E eu penso que nós estamos no momento dessa magnitude. Então eu não posso deixar de saudar o CEP, e a militância do CEP por problematizar aquilo que é o fundamento deste contexto, que é obviamente a mudança no sentido do que é ser um trabalhador da educação e na função social da educação da escola pública de uma forma mais específica. Florestan Fernandes dizia algo que para mim é muito significativo em termos do porquê que nós temos que ter uma escola pública. E Florestan dizia: a escola pública deve ser um lugar que fomente a imaginação inventiva, ou seja, a capacidade profundamente criadora dos seres humanos, na ciência, na arte, na tecnologia, na cultura. E eu penso que essa concepção que Florestan nos traz, da educação como espaço onde nós desenvolvemos a capacidade em todos que têm um rosto humano, de uma capacidade de imaginar, de criar, é de fato um fundamento do nosso trabalho. E para isso nós precisamos ter espaços pedagógicos adequados, tem que ter um espaço pedagógico que propicie e garanta condições para que essa imaginação inventiva possa ser desenvolvida em cada criança, nos professores, nos trabalhadores da educação de uma forma geral, dentro de um sentido de formação, dentro de uma forma específica de apropriação do tempo. Nós não podemos esquecer que no Brasil nós temos 170 mil escolas públicas de ensino fundamental, das quais nem 90 mil conseguem garantir 4 horas aula dia, e é óbvio que uma escola que não consegue garantir sequer 4 horas de aula por dia não tem condições objetivas de desenvolver um trabalho de docência que leve a essa imaginação inventiva. Garantir condições de estudo para os professores, para os trabalhadores da educação, garantir condições de estudo para as crianças e jovens, enfim, dentro de um projeto que tem um profundo sentido civilizatório, no sentido mais universal do termo. Em que sentido estou colocando isso? De uma perspectiva de que nós devemos forjar na escola pública um espaço para enfrentar a brutalidade da disjunção entre quem pensa e quem faz, entre quem manda e quem obedece. Essa concepção de que a escola deve ser um espaço de uma educação unitária, capaz de desenvolver todas as possibilidades humanas que cada rosto humano possui, expressa, de acordo com um filósofo que eu gosto muito, um jovem que morreu, enfim, de forma muito precoce, que foi José Carlos Mariátegui, e ele dizia: somente os socialistas podem defender uma concepção de escola unitária. Por quê? Porque rigorosamente uma escola unitária nega o fundamento do capitalismo, que é a divisão social do trabalho. Nessa perspectiva, quer dizer, pensar um projeto de escola, de educação, que seja um espaço que negue essa brutalidade da separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, entre pensar e fazer, entre mandar e obedecer, e difundir isso como uma sociabilidade humana, como uma segunda natureza, para usar a expressão de Gramsci, de fato requer condições muito objetivas para a educação. E não é em qualquer condição que isso é possível. Um primeiro ponto que me parece crucial para nós pensarmos a escola dentro dessa perspectiva de negação da brutalidade da divisão social do trabalho é, de fato, assegurar a condição de que cada trabalhador de educação possa ser um intelectual. Em que sentido? Um intelectual, um persuasor permanente, um sujeito que é capaz de organizar a cultura, de pensar a cultura, a arte, a ciência,
a organização política, em suma, valores que forjem uma sociedade que supere a barbárie no presente e que pense estratégias que permitam a construção de uma sociedade desse tipo. Para isso, historicamente, muitas lutas foram necessárias na escola pública, né? E eu me refiro particularmente às lutas no século XIX e no século XX, que foram lutas, em parte, protagonizadas por setores liberais, como o conceito de que a educação é um dever do Estado. Vejam que hoje a gente está colocando, essa questão está em jogo, né? Acabei de fazer a menção de que, em última instância, esse projeto educativo que está em curso no Rio de Janeiro, no Estado e em outros estados da Federação, coloca em questão este conceito fundamental de que a educação, sendo um direito humano fundamental, é um dever do Estado, mas também foi necessário muitas lutas para que os professores e os trabalhadores de educação pudessem ser reconhecidos como trabalhadores, portanto, como trabalhadores que são sujeitos de direitos, né, que têm uma carreira, que têm uma trajetória que reconheça o seu crescimento enquanto um trabalhador, enquanto um educador. A luta pelo tempo, né, eu acho que é um outro ponto crucial hoje, né, para nós pensarmos o futuro da educação pública. Até questões muito práticas, mas que seguem sendo questões absolutamente centrais da educação brasileira no século XXI. Como, por exemplo, a definição de número de estudantes por turma. Isso tudo foi objeto de muitas lutas, de muitos enfrentamentos. E para fazer esses enfrentamentos, os professores tiveram que se organizar historicamente. E essa organização dos professores sempre foi profundamente adversa. Porque mesmo onde a escola pública se desenvolveu no século XIX, né, como é o caso da França, sempre a tentativa de organização por parte dos professores foi duramente combatida, sempre. Foi muito áspera, sempre foi muito atritada, né? Mas de toda forma, mesmo analisando o caso francês, o caso brasileiro, nós vamos ver que já no século XIX nós vamos ter uma série de associações de ajuda mútua, círculos culturais, e que em alguns países, já no final do século XIX, levaram à criação de sindicatos de trabalhadores de educação. E é muito importante destacar que esses sindicatos colocaram os professores dentro de uma situação que os professores dificilmente conseguiram se pensar dessa forma, como trabalhadores, ou seja, o desenvolvimento dos sindicatos, das lutas sindicais, também inclui os professores e os trabalhadores de educação, de uma forma geral, como classe trabalhadora. E isso foi uma mudança muito profunda na perspectiva de escola pública, porque a partir do momento em que os professores se percebem trabalhadores, começam também a pensar em que projeto educativo que está em curso na escola, se esse projeto tem a ver ou não com a perspectiva para a classe trabalhadora. Então, a crescente sindicalização por parte dos trabalhadores de educação ao longo do século XIX, mas principalmente já no início do século XX, traz elementos importantes, enfim, para o próprio projeto de educação defendido pelos trabalhadores de educação. É importante destacar que, no caso brasileiro, a nossa história tem particularidades muito distintas da maior parte dos países europeus e até de grande parte dos países latino-americanos. Eu me refiro principalmente a diferenças em relação à trajetória da educação pública na Argentina e no México. É importante lembrar que o México fez uma revolução em 1910. E essa revolução obriga as frações burguesas a fazer reformas. Então, o conceito de uma escola pública como direito se difunde no México a partir da Revolução Mexicana. E as frações burguesas que estão fazendo a escola pública estão sendo fortemente pressionadas pela luta social que está inscrita no bojo da Revolução Mexicana. Mesmo na Argentina, onde nós não tivemos uma revolução, as lutas pela educação pública contaram com o apoio de frações burguesas importantes, né? Foi o caso, por exemplo,
da luta pela reforma universitária na Argentina, em 1918, que contou com o apoio ativo do Partido Radical, naquele momento dirigido por Irigoyen, que não tinha nada de um aliado da classe trabalhadora, mas naquele momento as frações burguesas argentinas precisavam de uma escola pública universal, de qualidade, bem estruturada, enfim, para o projeto de nação que essas frações defendiam. Isso não aconteceu no Brasil. E é importante que nós nunca nos esqueçamos disso. Florestan Fernandes tem um belo estudo sobre a Revolução Burguesa no Brasil, em que ele mostra que nós não chegamos a constituir uma Revolução Burguesa efetiva. E isso faz toda a diferença. Não é casual que ontem saiu o resultado do PNAD de 2009, nós vamos ver em diversos estados da federação 25% analfabetos. Caso do Piauí. E não é casual que 2/3 da força de trabalho no Brasil não tem ensino médio. 2/3 da força de trabalho não tem ensino médio no século XXI. Por que isso acontece? Porque rigorosamente, quer dizer, nós não tivemos frações burguesas que falassem, bom, a escola pública é estratégica para o nosso projeto de classe. Isso não aconteceu no Brasil.